Olá, boa tarde para todos. O meu nome é Denise Matar e eu estou aqui de volta na série que se chama Diálogos Instigantes, que é promovida pela Galeria Almeida Ideia. Sejam bem-vindos à nossa conversa. Estou vendo que o Saciloto Walter já entrou aqui. Já te chamo, Walter. O nosso assunto de hoje vai ser o Luiz Saciloto. E aí, vocês vão ter a oportunidade de ver um pequeno conjunto de obras emblemáticas do artista que mostram o percurso do trabalho dele. Naturalmente, vai ser um conjunto resumido, mas como vocês vão ver, a gente vai ver a qualidade e a originalidade da obra do Saciloto, que é muito especial, né? Eu escolhi o Saciloto porque o Saciloto é um dos artistas que integram a mostra Pluralidades, que está apresentada pela Galeria Almeida Ideia, lá na SP Arte. Eu recomendo para todos visitarem o View in Room da Almeida Ideia Galeria de Arte. Eu fiz comentários em todas as obras, então eu acho que ficou bem interessante. São comentários, assim, inclusive pouco comuns. Procurei fazer. Olha, Lisbeth Rebolo, prazer ter você aqui. Que bom. Bom, o Luiz Saciloto foi um dos fundadores do grupo Ruptura em 1952. E Valdemar Cordeiro considerava que ele era a viga mestra da arte concreta no Brasil. A produção artística do Saciloto é uma produção de extremo rigor. Ele tem uma precisão inacreditável e um poder de síntese impressionante. Ele sempre trabalhou com formas geométricas e elementos multiplicados e ele conseguia criar um ritmo que era potencializado pela repetição. Então, nesse exercício, as formas dele foram se tornando cada vez mais vertiginosas, né? E foram aproximando o Saciloto da op art. Só que eu queria observar para vocês que é um op art avant la lettre, porque, na verdade, quando ele começa a fazer um trabalho aqui no Brasil, que é nos anos 50, começo dos anos 50 ainda, na verdade, a grande exposição Le Mouvement, que vai acontecer na Galeria Denise René, e que é a exposição que deslancha, né, o movimento op art, ela acontece em 55. Então, e o Saciloto já estava fazendo aqui em 52 obras incríveis, completamente op, né? É importante também entender que o Saciloto ele não era um artista teórico. Embora ele seja, como o Cordeiro dizia, uma viga mestra do concretismo no Brasil, ele nunca teve o menor interesse pela teorização que a gente viu tão fortemente, né, no movimento concreto, no Rio de Janeiro, com o Mário Pedrosa, o Ferreira Goulart, aqui em São Paulo com o Valdemar Cordeiro. Ele não tinha o menor interesse nisso, tá? E ele sempre foi um artista, vocês vão ver no comecinho da carreira dele, que gostava muito da cor. As cores dele eram muito estudadas. Só que nesse início do período concretista, ele usa menos a cor. Mas a partir dos anos 70, a cor realmente vai ser uma protagonista da obra dele. E aí ele vai ter uma coleção de pigmentos quase inacreditável. Ele reuniu pigmentos do mundo inteiro, alguns artesanais, alguns que ele mesmo fazia e outros que ele trouxe de vários lugares. Na View in Room da Almeida Ideia Galeria de Arte, tem uma obra que se chama C7962, que
que foi realizada em 1979 e é uma homenagem à Volpi, uma inspirada homenagem à Volpi, e ela participou da retrospectiva do Sassilotto no Museu de Arte Moderna de São Paulo em 1980. Eu vou chamar aqui o Walter, tá? Aquele momento, né? Tá ele aqui. Walter. Aguardando. Vamos lá. Conectando. Oba! Ó, que Oi, tudo belo bom? quadro aí! Que beleza! Que ótimo! Obrigado, muito obrigado. Uma boa tarde aí a todos. Seja muito bem-vindo, né? Muito feliz de conversar com você. E a gente vai contar para vocês a história do Sassilotto. Eu vou puxar aqui os slides, vocês sabem que tem essa coisa complexa aqui, que os slides entram ao contrário, sabe-se lá por quê, né? Mas eles entram ao contrário, então a gente tem que coordenar aqui para poder contar. Bom, eu vou começar contando para vocês. A gente vai ter assim o Walter pontuando umas coisas muito interessantes. Ontem a gente conversou, ele me contou umas coisas que eu jamais soube do Sassilotto. Foi muito bom o nosso papo, ele vai poder contar coisas muito interessantes para a gente. Bom, o Sassilotto ele nasceu em Santo André, no dia 22 de abril de 1924. Ele era filho do Antônio Sassilotto e da Teresa Cancellier Sassilotto, que eram imigrantes italianos, e aqui tem uma foto do casal com o Sassilotto bebezinho, né? Eles eram de uma família extremamente simples, né, Walter? Sim, é. Os meus avós eles vieram um pouco depois da Primeira Guerra, se estabeleceram porque não tinham trabalho na Itália, se estabeleceram aqui, né, e lutaram pela vida, e criaram meu pai, o meu tio, 2 filhos. Né, e desde de criança, o meu pai sempre teve um grande interesse, ele sempre desenhava muito, né, mas não tinha material. Eles, até você comentou aí das cores, né? Uhum. Ele já depois de muito tempo, eu acredito assim que no período concreto, período chamado assim concreto histórico dos anos 50, como ele estava, todo o trabalho dele é muito baseado em Gestalt, em positivo, negativo, sim e não, cheio, vazio, então não havia a necessidade das cores, mas isso daí ele sempre tinha, e desde da infância. Até ele Você me dizia contou a depois. história da caixa de lápis de cor, né? Que é Isso, exato. maravilhosa, né? Porque ele quando ele lembrava da infância, então, logicamente, ele fala assim, presente de Natal que ele mais gostou na vida. E na época ele jogava futebol, a criançada era uma bola, normalmente. E para ele foi uma caixa de lápis de cor. Então, ele desde de criança, ele se encantava com as cores. E as formas, ele passou assim que ele teve contato, um pouquinho de rigor, de fazer um quadrado, um retângulo, um triângulo, ele também se encantou com as formas. Então, juntou toda essa parte formal e a parte depois colorística, né? No É trabalho que ele verdade. conseguiu fazer nos anos, depois dos anos 70, essa junção dos dois. Que é maravilhosa, que vocês vão ver que a gente conhece pouco uma parte da obra do Sassilotto, que é sensacional, né? Aqui tem uma imagem dele nos anos 40. Ele, na verdade, estudou em Santo André mesmo, no externato Padre Luiz Capra, e tem umas declarações engraçadas dele que ele diz que ele começou a se interessar pelo concretismo por causa do uniforme do colégio. Eu fiquei curiosíssima para ver o uniforme, que ele disse que esse uniforme tinha uns padrões geométricos de uma cor para os meninos e de outra cor para as meninas, né? E eu achei Isso, muito exatamente. engraçado. E aí ontem o Walter me contou que como ele já desde criança desenhava, alguém falou para o pai dele: você precisa botar esse menino para estudar arte.
Mas como era uma família mais simples e tal, o pai dele então colocou ele no Instituto Profissional Masculino, que era uma escola profissionalizante, onde ele aprendeu a ser letrista, onde ele aprendeu, como você mesmo falou, uma arte para ser aplicada, né? Para ser Isso, um utilitária. ofício, exatamente. Tem né, para trabalhar com pintura. E lá foi muito bom porque ele aprendeu um pouco de toda lado artesanal, marcenaria. Isso daí desencadeou na feitura dos materiais usados, especialmente nesse período do início dos anos 50, que junta a teoria, que eles começam a ter as informações de querer fazer uma arte internacional, globalizada, já naquele período, com essa exploração de materiais novos. Uhum. Ele, final dos anos 40, ainda ele chegou a fazer 2 trabalhos em cimento amianto. Um até pertence ao acervo do Museu de Arte Moderna de São Paulo, e já são geométricos. Né? Então, quer dizer, e é interessante que esse cimento amianto, eles estão perfeitos até hoje. Olha que demais. Na Nossa, verdade, ele são os tinha um trabalhos que... conhecimento industrial, né, Walter, que vai Exato. se dar muito bem com... Mas antes da gente chegar no concretismo, eu queria falar para vocês que o Instituto Profissional Masculino, por lá passaram vários artistas interessantes. O Volpe, o Rebolo, o Mário Zanini, né? E ele, durante esse curso, ele conheceu e se tornou muito amigo do Marcelo Grassmann e do Otávio Araújo e vai, inclusive, fazer algumas exposições com eles. E ele era expressionista. Tem uma história maravilhosa da Maria Leontina, que a Maria Leontina fala assim que, naquela época, ela diz assim, nós éramos todos expressionistas. Né? Então, ele estudou na Escola Técnica Getúlio Vargas, tirou o diploma de mestre em pintura e já foi imediatamente trabalhar. Porque uma coisa importante, Walter, que eu queria colocar aqui para lembrar as pessoas, é um depoimento que eu vi reiteradamente. Você me falou isso ontem. Quando eu fiz o livro que eu fiz sobre a Lígia Pape, ela me falou a mesma coisa. O Weissman, que era meu amigo, me falava a mesma coisa. Todos eles diziam, a gente nunca pensou em ganhar dinheiro vendendo as nossas obras. Não passava pela cabeça deles. Eles, na verdade, queriam fazer arte. Né? Então, eles todos tinham outras profissões, todos, a Luiz Carvão, todo o grupo concretista, e os não concretistas também, Marcelo Grassmann, todo mundo tinha outra Todos eles, profissão. exatamente. No caso do meu pai, inclusive, esse início ajudou ele, essa parte, vamos dizer que ele sempre teve, o que ele trabalhou, ele iniciou lá trabalhando como letrista. Né? Então, a precisão das letras, e essa empresa daí era chamada Olerite, que fazia o pagamento, né? Por isso que chamava Olerite, a envelope de gente acabou pagamento. generalizando o nome, né? Era o Exato. nome da empresa, né? Exato, e era da IBM já, então era a própria, estava iniciando aquela linguagem de máquina, 0 e 1, né? Então que isso daí ele absorveu e colocou no trabalho. E também no final dos anos 40, muito importante para ele foi o arquiteto Jacó Ruchti, que ele trabalhou, ele era jovem, tinha 20 e poucos anos, e ele foi trabalhar como desenhista, como ele tinha uma precisão boa, né? Ele foi trabalhar para esse arquiteto, para fazer a parte de desenhos, e já nesse período, ele comentava depois, que ele se encantava quando ele olhava as plantas do arquiteto, ele falou, poxa, olhando a planta em cima da mesa, ali uns desenhos, o arquiteto, as pessoas que conhecem a planta, eles veem toda a construção. Né? Então, eu acho que essas coisas ficaram arraigadas nele, que ele passou depois a desenvolver todo esse trabalho em conseguir fazer o trabalho dele sair do plano sem sair do plano. Né?
Então, ele sai do plano na nossa cabeça. Né? Ele faz com que a gente desenvolva isso, mas ele está no plano. Então, era essa visão que ele conseguiu fazer com o tempo. E esse início também, na relação a toda essa busca de material e de conhecimento. Esse Jacó Rupt, lá que ele começou a ter o primeiro contato com algumas revistas de arte internacionais. Uhum. E é interessante porque, paralelamente, nesse começo da carreira dele, ele, na verdade, se junta com todo esse grupo, que é esse grupo meio expressionista. Ele, inclusive, também participa da exposição dos 19 pintores. A Maria Eugênia Franco já tinha feito uma exposição dele na biblioteca, ele já tinha participado de uma exposição com o Marcelo Grassmann e o Otávio Araújo. Olha só, é outra linha, né? E aí, quando ele participa da exposição dos 19 pintores, é um momento no qual ele conhece, né, o Valdemar Cordeiro e o Lothar Charroux, e que ele está trabalhando com o Rutke. Então, acho que é um momento muito significativo. Exato. É um momento, porque eles tinham, a impressão que eu tenho é que eles tinham uma sede de conhecimento. Né? E quando um identificava no trabalho do outro alguma, vamos dizer, alguma vontade de inovar, vontade de buscar um caminho novo, eles se identificaram, né? Olha, aqui tem uma obra interessantíssima, que é uma obra de 47, que ele está justamente nessa passagem. Ele está saindo de um trabalho expressionista e está indo, e a gente já sente, né, a geometria e o concretismo chegando na obra dele, né? Aqui tem um outro trabalho. Gente, olha a cor desse trabalho, olha, que é um trabalho de 48, né? Que é uma casa, né? Mas olha que beleza já a divisão dos planos. Aqui tem um outro trabalho também dessa mesma época, já de 49. Esse trabalho é maravilhoso, Walter. Muito essa parte que tem essas linhas quase no centro do trabalho, ele é um desenvolvimento que no período dos anos posteriores, aí nas décadas posteriores, ele explorou muito. Né? Então, aí a gente vê assim, a vontade, um pouco de tudo, né? Das cores, de mexer com as cores, dar uma profundidade através das cores mais escuras, e outra, e ao mesmo tempo colocou essa parte central com uma coisa ótica, e vamos dizer, né? Essa daí tem uma quadrícula, né? Interessante. Isso. Muito legal. Mas eu queria que vocês atentassem especialmente para a cor, porque ele vai passar um período concreto com menos cor, mas quando ele vai ficar mais velho, ele vai buscar lá a cor dele de novo. Aqui tem um acontecimento familiar muito importante. Ele se casa em 1950. Eu não sabia que a sua mãe era de ascendência japonesa. Eu sou encantada com a cultura japonesa. Acho importante. Acho ela muito significativa, né? Importante, né? Japonesa e português também era meu. O pai dela era japonês e a mãe portuguesa. Legal. E aí você me contou uma coisa que eu fiquei muito impressionada também, que todos esses trabalhos que vocês viram que ele fazia num quartinho que era dividido com a empregada, né? Que você me contou. Exatamente. Nós morávamos aí já depois, na época que eu me lembro, porque aí nesses anos, final dos anos, aí, ou quando ele se casou, ou esses quadros do final dos anos 40, ele acho que morava ainda com meus avós, nem sei se ele fazia no quarto dele, na cama. Eu sei que tem desenhos dele desenhando o irmão dele, então provavelmente ele dividia um quarto com o irmão. O meu tio, ele se formou advogado, até ele era, apesar de eles terem uma origem
vamos dizer, bem humilde, mas ele conseguiu se formar na São Francisco, e ele lia bastante, e tem desenhos que meu pai fez, desenhando o irmão dele na cama, lendo, né? Então, acho que um ficava lendo, apesar do meu pai ler bastante, mas ele desenhava mais do que lia, né? Agora, quando eu já me lembro da minha infância, na nossa casa, que dividia um quarto com os irmãos, tinha um quartinho, que a gente chamava de quartinho, né, que era pequeno, porque era a parte que servia para a roupa, a base de casa, né, como se fosse uma despensa, e tinha um armário dele, que ele tinha até projetado o armário, bem racional, para durante o dia não atrapalhar o serviço doméstico, e durante a noite, quando ele voltava, ele abria, formava ali, usava em cima da mesa, que passava a roupa em cima da mesa, né? Tirava o ferro e colocava o material dele e passava a desenvolver os trabalhos. E aí a gente então viu que ele conheceu então o Valdemar Cordeiro na exposição dos 19 pintores, e ele já vai participar do grupo Ruptura. Eu volto a falar uma coisa que eu falei lá no começo, né? O famoso grupo Ruptura de 1952, juntamente com o Anato Vladislav, o Geraldo de Barros, o Casimir Feger, o Leopoldo Arar, o Lothar Charroux e o próprio Valdemar Cordeiro, né? Onde eles lançam esse polêmico e famosíssimo, né, manifesto. Mas eu volto a dizer para vocês que o próprio Sassilotto, ele não tinha grande interesse por essa questão toda, né, teórica, né? Porque ele já fazia as coisas naturalmente, era dele. O trabalho dele ele se encaixa perfeitamente dentro da teoria, né? Esse trabalho que está mostrando agora, ele foi muito importante para o meu pai, porque ele foi o trabalho que em 52 participou da Bienal de Veneza. Uau, que beleza! Você vê que esse daí esse daí é em papel, é um papel, né? É um esmalte sobre papel. E em 51 ele participou da primeira Bienal de São Paulo e foi convidado a participar em 52 da Bienal de Veneza. Que beleza! Gente, olha, esse trabalho eu também acho uma coisa incrível, porque ele é toda vocês vão vendo a decomposição, né? Então ele faz o primeiro quadrado azul, aí o segundo já é dividido, aí você tem um outro que é de novo dividido no meio, depois ele faz a nova divisão da divisão, e poderia ter seguido a infinito, né? A gente já sente, né, toda esse interesse que ele tem, né, dessa decomposição, né? Ou dessa formação. É uma programação, né? Como se ele fizesse essa é a palavra. Uma arte que toda ela vai seguindo um roteiro. É maravilhoso. Aqui, olha, tem um trabalho que eu também acho deslumbrante, que se chama Vibrações Verticais, que é um trabalho também de 52, desse mesmo período da criação do grupo Ruptura. Esse participou do Ruptura. Esse Sim. trabalho foi um dos que participou da exposição Ruptura, esse trabalho daí. Beleza, esse trabalho. Aqui também outro que também é dessa fase, né? É um trabalho aqui de 53. E, gente, olha esse trabalho aqui. Esse trabalho que é da Pinacoteca, né? Também dessa série Vibração, é uma vibração ondular, e é um trabalho realmente que ele já dá para perceber o caminho que ele ia seguir, né? Da obra de arte, né? Esse trabalho, eu assim até agradeço a Aracy Amaral, porque ela que resgatou esse trabalho. Ele participou em 53 e ganhou o prêmio governador do estado, prêmio aquisição, isso. Esse trabalho dele ganhou o prêmio aquisição do estado, não é? Foi uma exposição ali pelo estado, e ele ficou como não tinha pinacoteca, não tinha lugar, ele ficou durante muito tempo num depósito. E a Aracy Amaral, quando ela assumiu a direção da Pinacoteca,
tinha muita coisa, né, nesse depósito misturado, trabalhos. E como isso daí é um esmalte, é um tabuleiro, vamos chamar assim, para pessoas, às vezes, que não... Hoje a gente vê a arte de uma forma diferente, mas nos anos 50, 60, de repente, podia ser um pedaço de madeira que sobrou de alguma coisa, né? Então ele já estava quase que em decomposição. E ela achou e resgatou esse trabalho. Né? Então ela realmente assim, hoje a Pinacoteca até sempre apresenta ele. Então agradeço a Marci. Vou mostrar um outro trabalho também desse, já de 55, fazendo a observação que em 53 você nasceu, né? Foi o ano que ele participou da famosa Segunda Bienal Internacional de São Paulo. E aí depois ele teve mais 2 filhos, né? O Oscar e o Adamastor. O Oscar nasceu em 55 e o Adamastor em 58, né? E aí, em 56, a gente vou mostrar aqui, olha que beleza que é esse trabalho. Essa construção que ele faz, né? E aí você me chamou a atenção que depois eles acabaram colocando o nome das obras de concreção, mas que, na verdade, o título original que o Sassilotto dava era compression, né? Em inglês. Né? Exato, era a ideia de internacionalizar, de fazer, porque não era uma arte local, as formas geométricas, elas são do mundo todo, né? Então era bem essa ideia. Que era a grande proposta, né? O que as pessoas não se dão conta, né? do concretismo. Eu estou parecendo o Geraldo de Barros, olha, a luz está batendo em cima do meu olho. Tem uma foto famosa do Geraldo de Barros. Alguém aí colocou sobre o Lerner, agora há pouco, do Houston. Logo mais vai aparecer uma obra, acho que do Lerner, uma ou duas. Essa aqui, olha. Essa daí está no Museu de Houston, que pertence à coleção Lerner. Uma beleza. Esse também. E é muito importante a gente saber. Aí, em 56, que é a época já desse trabalho, a gente tem a famosa Exposição Nacional de Arte Concreta, que acontece primeiro no Museu de Arte Moderna de São Paulo e depois vai acontecer no Rio. E o Sassilotto é um dos mais importantes integrantes desse grupo durante todo esse período, né? Aqui tem uma outra obra dele, eu adoro essa obra. Essa obra eu já tive oportunidade de mostrar ela. E eu fiz uma exposição. Essa daí eu acho que... desculpa, Denise, mas eu acho que a obra mais assim, contundente do meu pai, porque por 2 motivos. Primeiro, na época que ela fez, é um relevo, né? A gente olhando a fotografia, mas ele é um relevo. Os triângulos pretos, você tem uma base branca, um alumínio pintado de branco, e o relevo, os triângulos pretos, são colocados, inseridos assim com 3, 4 centímetros acima. E ela teve muita crítica, inclusive o Mário Pedrosa, a Décio Pinhatari, várias pessoas sempre ressaltaram essa obra dos impactos que ela causou, né? Pela simplicidade dela e pela complexidade do resultado dela. Né? Que ela faz os triângulos que estão no fundo saltar, então joga com a gestalt, joga com a serialização, joga com profundidade, uma série de coisas. E também ela ficou famosa pelo seguinte, porque durante muitos anos, a imprensa, naquela época, eles tinham pouco material. E os jornais, eles tinham a fotografia dessa obra, que ela foi premiada na época, hoje ela pertence ao Museu de Arte Contemporânea. Então, toda vez que se referiam ao meu pai, como eles não tinham, às vezes, alguma imagem, eles colocavam essa. Então, quando a gente pega os jornais de 57, 59, 60, 60 e pouco, muitas vezes falava Sassilotto e colocava essa obra daí. Então, também foi abençoado. Gente, aí acontece uma coisa maravilhosa, já nos anos 60,
que é a Concrete-Kunst, que acontece em Zurique, né, organizada pelo Max Bill, e o Sassilotto não só participa, como uma obra dele está reproduzida na página 41 do catálogo, uma exposição que tinha só o Albers, o Arp, o Max Bill, o Gabo, o Kandinsky, o Klee, o Van Tergelu, o Vassarelli, né? Sabe, Denise, sabe qual foi a obra do meu pai que participou aí? Não sei. É uma amarela e preta que você mostrou uns 2, 3 quadros Essa? atrás. Essa daí Que ela participou. maravilha! Ela esteve muito tempo, ela ficou fora, acho que fora do Brasil. Eu consegui rever essa obra há uns 4 ou 5 anos atrás, que um galerista localizou, me chamou, fotografou. Então, eu fiquei muito feliz porque o meu pai mesmo, ele tinha o registro da obra, mas dava ela como, não sei, perdida, porque naquela época as exposições demorava-se muito para as obras, né, retornarem e tudo mais. E aí eu vou mostrar para vocês uma coisa incrível, uma produção dele, já dos anos, que é uma produção que eu queria que você contasse a história disso para todo mundo saber. Olha, essas 2 peças, atualmente elas estão no MoMA. Faz parte ali da coleção Patrícia Cisneros, e percorrendo já vários, Europa, vários países, porque ela, com a coleção dela, ela tem uma exposição grande, que tem vários brasileiros, ou latino-americanos, né? Ela se concentra mais nisso, que percorreu o mundo todo. Essa, até depois tem uma outra foto, acho que com algumas possibilidades, né? Porque como elas são 2 peças, então elas podem você fazer como um Maravilhoso tudo, isso, isso é fazer uma uma coisa composição. incrível, né? E elas partem daquele princípio da simplicidade do meu pai nesse período que ele trabalhava numa empresa. Ele continuava como desenhista, aí na época desenhando esquadrias metálicas. Era uma empresa muito grande e tinha numa parte ali de sucatas. E ele conseguiu comprar algumas chapas, né? Então ele fez todos esses trabalhos, mesmo aquele do Máquina, de alumínio, as outras esculturas, que eram sobras. Essa daí também é outra fantástica, né? Incrível. Partindo de uma chapa plana, através do corte e da dobra, e mantendo o que ele tinha naquele trabalho, no trabalho no plano. Quando a gente olha um quadro como aquele preto e branco que você mostrou, e se imagina que o preto dobrasse, acaba resultando numa dessas esculturas, né? Não, é uma então beleza. o vazio tem muito valor aí também. Gente, aí olha que coisa linda que eu não conhecia. A gente ficou sabendo que ele fez esse trabalho em Ponto Grande, né? Ela tem 8 metros de 8 diâmetro, metros, né? exato. Uma beleza! Eu nunca soube que essa peça existia. Olha que coisa fantástica, né? Eu lembro, nesse dia que meu pai estava ali, ele estava super feliz, porque viu a obra dele crescer, né, também. E o que me chamou a atenção era um dos cinegrafistas, porque tinha uma equipe da TV Cultura, e eles estavam filmando, justamente fazendo um documentário. E, no caso, o cinegrafista, com a câmera, tem um olho bom, ele procurou, tem um viaduto que estava a uns 60, 70 metros, mais ou menos, ele até me chamou, ele falou, será que a gente consegue subir? Era um viaduto que só passavam automóveis, mas eu falei, a gente vai andar uns 200 metros, vamos até lá, andamos 200 metros, voltamos 200 metros, e lá do viaduto ele fez umas filmagens e ele me chamou muita atenção porque ele tinha um olho bom, tanto é que ele quis, e ele ficou impressionado, ele falou, puxa, o espaço que essa obra domina. Nossa, é maravilhoso. Eu fiquei assim, sabe, até feliz ali, mas gostei muito do comentário que ele fez, essa observação realmente, quer dizer, uma obra que ela está num espaço, mas ela domina todo o espaço ao redor,
à medida que você vai caminhando em volta dela, ela muda de cor, um lado incrível, outro lado. É E era o que? Era uma incrível, chapa também baseado num plano, né? Mas ela cria um maravilhosa. círculo, uma esfera. E aí tem essa outra obra também maravilhosa que você me contou que está na coleção Cisneros, né? E É que... da outra irmã, da Ela Cisneiros. Ah, tá. Isso, essa daí é Ela E aqui tem Cisneiros, ela apresentada, maravilhosa, né? na Documenta de Cássio. Ela esteve Nada mal. presente na Documenta de Cássio, foi selecionada lá no módulo histórico. Que Né? E também, beleza. assim, é outra dessas obras desse período que parte de uma chapa plana. Olha que maravilha, gente. Eu vou fazer uma paradinha para ler uma coisa sensacional, que é um poema do Haroldo de Campos, mas que ele escreveu em 2000, mas tem tudo a ver com esses trabalhos. E diz assim: o quadro áudio de Saciloto, concreção 6.351, 1953, latão tridimensional polido sabiamente pelo escultor operário de esquadrias metálicas, deixa que se abram à superfície pequenas ventanas triangulares, em relevo escuras, o deslumbre da luz aurificada rebate-se nessas seteiras como em buracos negros. Ao trânsito do espectador, tudo vibra, tudo entrevibra, numa pré-op cinese dourada. É maravilhoso, né? Muito bem. Aqui outra obra também dessa mesma série. Ainda Essa eu também acho inacreditável ele fazer isso com sucata, com o resto. Quer dizer, ele pegava exato. e aproveitava material para construir essas maravilhas, né? Essa também está em Houston, faz parte da coleção Lerner, está no Maravilha. Museu Fine Arts de Houston. Então, alguém perguntou aqui para a gente falar um pouquinho sobre a nominação que ele dá para as obras pelas legendas, e ele usa uma coisa sensacional, porque, na verdade, ele começa a fazer uma numeração, é o sonho de qualquer museólogo, né? Porque você já consegue, vendo a legenda da obra, você consegue saber em que ano que ela foi Fazer uma ideia. feita, Isso. né? E em que ordem que ela está da produção dele daquela série, né? É fantástico isso, né? Exato. Essa daí é que nem é 59 e 42. Então Quer foi dizer, uma obra feita, executada em 1959, e o 42 é um número de sequência. Não que ele fez 42 obras em 59, não. É uma sequência que vai indo só para diferenciar da anterior e da posterior. aqui eu vou mostrar já é um outro momento, né, da obra dele. E eu queria dizer para vocês que acontece uma coisa que eu não sabia, que o Saciloto ele para de pintar por quase 5 anos, né? Porque ele fica um pouco aborrecido com toda aquela brigaiada entre os concretos, não concretos, não sei o que, não sei o que mais. Ele acha aquilo tudo muito desagradável e ele ainda se junta com o Hércules Barsotti e o Willis, que eles fazem uma galeria em cooperativa chamada Novas Tendências, em 63. Eles fazem 3 exposições juntas, depois param de fazer por falta de dinheiro. Me lembro quando eu estudei o Willis, que eu li bastante sobre isso. E aí ele fica muito chateado, o Sacilotti, e ele para de pintar por um período, né? Isso, foi um período que ele... E também, assim, eu acho que o lado familiar, o lado econômico e tudo mais, então, uma época que ele tinha saído dessa empresa, vamos dizer que ele trabalhava como desenhista, aí mudou, e nessa outra tinha uma carga de trabalho maior, então, acho que ia juntando esse lado da conturbação, ele
teve pouco tempo, né? Abandonou um pouco, mas sempre com uma vontade. Em Uhum. 68, aí fez uma exposição, foi o primeiro salão de arte contemporânea de Santo André, que hoje leva o nome dele, né? Uhum. Aí lá teve uma sala especial, então ele já começou a se ter uma remotivação. É. E, inclusive, teve uma apresentação do Valdemar Cordeiro. Aí, quando ele volta a pintar, que ele retoma a produção dele nos anos 70, ele diz a seguinte frase: olha, senti uma necessidade enorme que todos os elementos pudessem criar mais movimento, não seriam estáticos. Comecei uma série de estudos, uma série de guaches que desencadeia muitos trabalhos, as rotações. Eu vou mostrar para vocês essa produção dele e lembrar vocês que é assim, ele não tinha computador, não, gente. Olha só. E aí ele vai fazer essa série que é inacreditável de trabalhos, que é essa que é totalmente op, né? Onde ele vai... Aqui ele vai trabalhando com os pequenos triângulos, né? E imprimindo um movimento. Aqui a gente tem praticamente o mesmo desenho, mas com o preto e branco, né? Uma obra do Museu de Arte Moderna do Rio, e a gente vê já se formando volumes, né? Que não existem na realidade, né? Aqui, olha, outra obra. Essa obra, pessoalmente, a gente jura, né, que ela tem uma curva no meio, né? Mesmo no computador, no celular aqui pequenininho, a gente já vê isso. Pequenininho. E o interessante é que ele não usava perspectiva para essas obras. Então, ele conseguiu desenvolver essa trama dentro de um plano e o nosso cérebro procura criar a terceira dimensão. Então, elas ficam pulsando justamente por essa dualidade entre o que a gente vê e o que o cérebro interpreta. Olha que maravilha. Gente, é um trabalho muito bom. E aí eu quero mostrar para vocês... Um trabalho azul que nós vimos antes, de desenho, seria a fatiazinha dessa... Não, é um pouquinho mais para trás, mas voltando nesse dos círculos, é um círculo faltando um pedacinho só, né? Uma fatiazinha. Então, ele fez com a fatia esse daí. Então, o espaço, esse trabalho daí, o que funciona é um círculo tirado uma fatiazinha, né? Dessa fatiazinha, essa que forma o fundo é que vai dar toda a dinâmica do trabalho. O que trabalha aí são o branco, que é o fundo, que faz gente, todo o ritmo. Olha como é que ele fazia isso, ó, na mão e na régua. É muito bom. Esse dá para ver bem, né? Essa rotação que ele vai fazendo do elemento, né? Aí aqui a gente tem uma coisa muito importante, que em 1980 ele tem uma exposição retrospectiva chamada Expressões e Concreções no Museu de Arte Moderna de São Paulo. E foi mais ou menos, né, nessa época, né, Walter, que você começou a trabalhar direto com ele, né? Isso, a partir um ano antes dessa exposição, foi que ele passou a se dedicar de tempo integral à pintura. Então, ele mudou, aí conseguiu fazer um ateliê já maior, com mais espaço, passou a desenvolver os pigmentos, né, aí atrás de pigmentos, crescer o material mesmo, tanto a nível de telas, o que ele precisava, né? Então, ele passou a ter esse lado. Como ele não se interessava pela parte comercial, não tinha, o processo dele era fazer. Né? Então, eu passei a ajudar ele sem conhecimento nenhum. Então, a parte do pós-produção, né?
tentar o lado comercial da obra. Eu quero mostrar aqui, só que agora que tocou o telefone, preciso pescar aqui. Gente, olha que maravilha essa obra, que é a obra que está no Viewing Room da Galeria Almeida e Dale, que é uma homenagem que ele faz à Volpe. Gente, essa obra é uma beleza. E ele fez em têmpera, né? Isso, então, já era nesse período que ele já estava de mudança para ateliê, mexendo com cores. Ele foi muito amigo do Volpe já desde os anos 40, né? E o Volpe, como um grande colorista, e tinha esse lado de mexer com a têmpera ovo, né? Porque depois meu pai continuou mexendo com as têmperas acrílicas, vinílicas, e nesse período ele fez vários trabalhos com a têmpera ovo, né? Uhum. Agora, esse trabalho é maravilhoso, né? Porque ele vai e ele joga com toda o símbolo do Volpe e usa cores que o Volpe usa, mas, ao mesmo tempo, ele faz uma leitura totalmente concreta, né? Exato, porque pro Volpe, no caso que ele fez essa alusão à bandeirinha do Volpe, lógico, ele sabendo disso, meu pai ele usou o quadrado tirando um quadro, né? Se fizer as duas diagonais, então dentro do rigor e também a própria colocação deles com esse mesmo rigor da serialização e já também insinuando esse lado do giro, né? Dividiu em 4 e cada uma delas ela gira. Então a gente faz a leitura da obra, começa a girar também os triângulos, aí o triângulo de fundo, né? Amarelo, que seria o fundo do quadradinho, é que dão a ordem. É maravilhoso. E aí, então, é que chega esse momento que eu falei para vocês, em que ele faz essa grande redescoberta da cor, né? E ele começa, então, a trabalhar. Eu amo essa série de trabalhos todas, quando ele volta a usar essa cor assim com tudo. Eu acho isso um trabalho de uma qualidade assim, impressionante, né? E olha isso, e aqui, de novo, ele volta a criar essa ilusão, né, de profundidade, tudo de uma tela totalmente plana, né, que é aquilo que você falou anteriormente, ele joga com os nossos olhos. Né? Exatamente. Na verdade, ele engana o nosso cérebro. Né? Aqui tem uma imagem que eu amo, essa foto, que é ele com os pigmentos. Eu queria que você falasse, a gente já está chegando aqui no finalzinho da nossa live, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os pigmentos, porque eu acho muito importante. Os pigmentos, ele sempre passou a buscar o pigmento puro e com um alto poder assim de resistência. Então ele testava esses pigmentos, ele fazia um quadro com sempre que ele adquiria ou conseguia um pigmento novo, ele fazia várias amostras, uma ele deixava no sol, outra ele deixava na sombra, outra ele deixava num armário escuro, e com o passar do tempo ele fazia a comparação para ver qual que se permanecia, qual que, né, se desbotava. E tem pigmentos de vários, tem inclusive de Cássio lá, que depois ele participou, o trabalho dele, participou da documenta. Gente, né? Olha que lindo que é isso. Eu amo essa. E aí o T1 Spanudes, ele faz uma exposição, né, em 82, que se chama Saciloto, Obras dos Últimos 5 Anos, que foi na Galeria Cosme Velho, e ele também escreve um texto aqui incrível. Vou ler um trechinho de nada que diz assim: uma obra que provoca reverência e admiração pela sua finura e desenvolvimento sistemático, o fruto maduro de toda uma vida de sacrifício desinteressado, o fruto de uma opção definitiva do seu temperamento tão humano, humilde e ofertante ao serviço de algo superior a ele. Uma beleza, né? E ele realmente é um artista que realmente merecia todas essas homenagens, né?
Eu queria terminar a nossa live, eu vou falar mais umas coisinhas aqui, históricas aqui importantes. Vou dizer para vocês que ele teve, em 2000, ele teve um AVC em 94, mas voltou a trabalhar em 2000 e ele recebeu em 2000 o prêmio da Associação Brasileira dos Críticos de Arte pelo conjunto da obra, o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte como artista do ano, e o Enoque Sacramento escreveu o livro Saciloto sobre ele, que é um livro excelente, maravilhoso. Olha, gente, olha Muitos anos de pesquisa. O Enoque, ele passou vários, além de ele conhecer o meu pai desde os anos 60, então ele já tinha vasto material, ele pesquisou muito, aprofundou, e foi um documento muito importante. E também foram feitos vários documentários, né, sobre ele. Foram feitos vários documentários para televisão importantes, né? Gente, é uma beleza, né? É uma beleza o trabalho dele. Eu queria terminar a nossa live lendo para a gente, é muito importante. Ele faleceu em 2003, mas em 2015 teve uma exposição sensacional dele no MUM, chamado Audácia Concreta. Eu adorei o nome, achei uma beleza. Sim. Né? E eu queria terminar a nossa live, eu tenho que ler isso, que é um poema do Augusto de Campos, para o Saciloto, que diz assim, o poema é super bonito naquele esquema dele, mas eu destrinchei lá o poema, e o poema diz assim: Saciloto pinta como quem solda, muito antes da OP, na década de 50, quando Vassarelli pintava amebas. Descobria a OP, um OP operário, antioportunista, nascido não do efeito, mas do objeto nu, concreto, necessário. É maravilhoso, né? Isso, né? Bom, a gente tem que acabar aqui a nossa live. Estamos chegando aqui no finalzinho. Queria que você fizesse seus últimos comentários para a gente poder aqui encerrar. Bom, eu agradeço muito as colocações que você fez. Eu acho que acrescenta bastante na divulgação, você realmente assim me surpreendeu bastante, gostei muito, né? E lógico, eu sempre agradeço o meu pai pelo privilégio que eu tenho hoje de cuidar da obra dele, de ter esse lado, que isso daí me deixa muito feliz. Eu até sempre sinto a falta às vezes, mas eu me lembro do entusiasmo dele para as artes em termos gerais, não só das pinturas, não é? Ele me ensinou a ver pintura da seguinte maneira: nós estávamos no museu, ele falou para mim: Walter, olha, você gostou daquela obra, percebi que você está olhando, então vai lá ver quem fez e que ano fez, e vai registrando, vai fazendo essa marcação, né? Então, é muita coisa que eu continuo aprendendo sobre o meu pai através de pessoas como você. Né? Você sabe que eu mostrei em 2015 também, eu fiz a exposição OP Art, né? Que foi no Museu da Casa Brasileira, e realmente a gente tinha que ter... O Saciloto era a nossa estrela, né? Quem é a nossa estrela da OP Art é o Saciloto, né? Não só pelo que ele fez nos anos 50, mas por todo o trabalho que eu acho muito importante as pessoas terem essa consciência desse trabalho que ele desenvolve nos anos 80, que é uma maravilha. Olha, Walter, muito obrigada pelo material todo que vocês têm. Gente, tem um site maravilhoso que o Walter fez do Saciloto. Tem textos incríveis de todo mundo, do Valdemar Cordeiro, do Theon Spanudes, do Jacopo Crivelli. Vale a pena entrar nesse site para ver. Muito obrigada. O meu irmão que fez, irmão que fez esse site, é o Adamastor. Fala para ele que está excelente, tá? Ele, tá bom? Muitíssimo obrigada, Walter, parabéns. E vamos embora, continuando
essa maravilha de ver o Saciloto. Um abraço para Tá bom. todo mundo. Obrigado, Denise. Obrigado a todos que estiveram conosco. Tchau. Tchau.